E eu passava então agora a palavra ao José Sardinha, que é advogado, como disse, e mestre em Direito Administrativo. Muito obrigado, boa tarde a todos. E as minhas primeiras palavras são para agradecer o amável convite que o engenheiro Vítor Coias me fez para eu vir aqui num curto espaço de tempo que prometo cumprir, de 10 minutos, fazer uma curtíssima intervenção sobre um tema que eu intitulei de intervenção administrativa e jurisdicional das associações de defesa do património cultural. Eu não tive cá esta manhã, para que cheguei mesmo ao fim da manhã, mas por aquilo que já ouvi e, sobretudo, pela intervenção que foi agora feita por parte de uma associação de defesa do ambiente que elegeu um edifício que remonta ao século XVI como sua causa e como sua bandeira. Isto que nos foi agora aqui transmitido é, digamos assim, o modelo de excelência da intervenção de uma associação, que neste caso é uma associação de defesa do ambiente, mas que elegeu o património cultural edificado como sua causa. Mas esta é a forma mais evidente de intervenção, a chamada intervenção cívica, a intervenção no espaço público, e em que a associação surge, e aqui vou utilizar a expressão com o sentido mais positivo que ela possa ter, porque muitas vezes não o tem, como um lobby. Um lobby é uma força de pressão, só que há lobbies bons e há lobbies maus. Neste caso é um lobby bom porque é uma força de pressão. E, portanto, esta intervenção, e que agora foi aqui trazida, não há dúvida nenhuma, a mais importante. Com isto, não quer dizer que a intervenção das associações de defesa do património cultural se esgote no plano estritamente cívico, sendo ele o mais importante. No entanto, muitas vezes, e friso este aspecto, muitas vezes não é o suficiente para se conseguir obter um determinado objetivo, que é, neste caso, a defesa, a salvaguarda, a valorização do nosso património cultural edificado enquanto herança cultural de um país. Eu peço desculpa em fazer este parênteses. Eu recordo-me, há muitos anos, o meu avô era médico veterinário e foi professor na Escola Superior de Medicina Veterinária de Lisboa. E desde muito novo viajou pela Europa e teve a oportunidade de estar na Alemanha em 1939. Aliás, esteve na Alemanha em agosto de 1939. Um mês depois, a Alemanha invadia a Polónia, em 1 de setembro. E, enfim, independentemente de tudo aquilo que ele lá viu, uma coisa que o impressionou na altura foi uma cidade que ele visitou, a cidade de Dresden, que era considerada a capital do barroco europeu e, segundo ele me descreveu, das cidades mais bonitas que ele tinha visto em toda a vida. Ora, durante a guerra, em fevereiro de 45, se não me falha a memória, num bombardeamento terrível feito pela aviação inglesa, Dresden foi arrasada durante 3 dias, 3 noites de um bombardeamento maciço. Há até quem considere que terá sido provavelmente o único crime de guerra que os aliados cometeram durante a Segunda Guerra Mundial. Mas a cidade ficou arrasada. Lembro de há uns anos atrás de ter visto com muito agrado e que as autoridades locais, em apoio com a população, já depois da queda do muro, resolveram e conseguiram reerguer aquela que era, digamos assim, o símbolo de Dresden enquanto capital do barroco. Uma igreja evangélica alemã, que aliás tem uma arquitetura muito sui generis, misto templo religioso, espaço cultural, a Fraukirche de Dresden, e que foi reconstruída, já depois da queda do muro, com o apoio das autoridades locais, mas com um grande apoio da população local, que inclusivamente conseguiu reconstruir-se a Fraukirche, indo ao depósito que existia em Dresden, onde ainda lá estavam restos da antiga igreja que derrocou durante os 2-3 dias, 2-3 noites que durou o bombardeamento aliado sobre Dresden. E realmente isto tem a ver com, e é aquilo que aqui se trata, com a nossa herança cultural. Quer dizer, um país
que não preserva a sua identidade cultural é um país sem alma. E, portanto, as vossas associações têm aqui um papel muito importante, que é não deixar morrer a alma do país. E, portanto, a par da intervenção cívica, que é importantíssimo, e esta intervenção foi bem ilustrativa daquilo que se pode fazer, temos depois outros domínios, esses já mais bem específicos, mas também igualmente importantes. O primeiro domínio é o domínio do procedimento administrativo. O segundo domínio é já um domínio de caráter contencioso, o domínio jurisdicional, designadamente o contencioso administrativo. Bom, quanto ao primeiro domínio, o domínio do procedimento administrativo. O domínio do procedimento administrativo pode, e a meu ver, é uma área em que as associações podem e devem ter um papel pedagógico, um papel de diálogo e também um contributo cívico relativamente àquilo que se pretende fazer em determinada área do território municipal, relativamente a um edifício, a um conjunto de edifícios, um bairro, um centro histórico e por aí fora. O procedimento administrativo, como eu disse, o atual Código do Procedimento Administrativo confere legitimidade para as associações de defesa do património intervirem no procedimento administrativo. Essa legitimidade é dada pela lei, não só pelo Código de Procedimento Administrativo, mas desde 95, com a chamada Lei da Ação Popular, a Lei 83 de 95, que confere legitimidade para as associações que estatutariamente prossigam interesses nesta área, chamada a área dos interesses difusos, ambiente, património cultural, urbanismo, ordenamento do território, qualidade de vida. Portanto, as associações têm legitimidade, face à lei, para efetivamente intervirem num determinado procedimento administrativo que esteja em curso e cujo objetivo é, no final, obter-se uma decisão administrativa, no calão jurídico um ato administrativo, que eventualmente venha a licenciar uma determinada obra e que as associações entendem que essa mesma obra pode ferir o património cultural local e, portanto, querem dar o seu contributo para que isso não aconteça. Portanto, a intervenção no procedimento administrativo, os procedimentos de licenciamento urbanístico em curso nas câmaras municipais, é uma área de vital importância, porque aí já estamos num cenário em que algo vai acontecer ou algo pode vir a acontecer. E, portanto, a intervenção de uma associação num determinado procedimento administrativo de licenciamento urbanístico pode ser extremamente importante no sentido de prevenir um mal, no sentido de prevenir uma lesão. Portanto, a sua intervenção é uma intervenção que visa não só a cautelar a defesa do património, mas também dar um contributo. Este aspecto parece-me importante, dar à própria associação um contributo para, em colaboração com o proprietário ou com os proprietários, para, em colaboração com a entidade licenciadora, se efetivamente a fazer-se alguma coisa que se faça, enfim, protegendo o património cultural, mas obviamente no rigoroso cumprimento da lei. Aqui a lei é num sentido muito amplo, portanto, inclui, e isto são instrumentos fundamentais e que as associações de defesa do património têm a obrigação de conhecer, pelo menos as associações de defesa do património de caráter local, que são os regulamentos dos instrumentos de planeamento que se encontram em vigor no território municipal. Um plano diretor municipal, um plano de urbanização, um plano pormenor. É muito importante conhecer estes instrumentos de planeamento, porque muitos deles, e bem, têm disposições regulamentares importantíssimas na defesa do património cultural, sobretudo os municípios que efetivamente têm no seu seio centros históricos de grande importância, como é o caso aqui de Lisboa. Aliás, o regulamento do PDM de Lisboa, que eu conheço bem, tem disposições importantíssimas nesta matéria. Portanto, a intervenção de uma associação de defesa do património num procedimento administrativo de licenciamento urbanístico que já esteja em curso
pode ter este, digamos assim, este efeito de alertar, de sensibilizar, chamar a atenção para o decisor, neste caso a Câmara Municipal, para a necessidade de serem acautelados de determinados aspectos e que, em última instância, são aspectos com consagração legal. Portanto, aqui a intervenção no procedimento administrativo, mais do que ser uma intervenção de uma associação de gente um pouco ruidosa ou incómoda, ou numa certa perspectiva, ou um conjunto de chatos, que às vezes, infelizmente, tem-se muitas vezes a visão destas associações como um grupo de chatos, mas aqui os chatos podem efetivamente assumir uma postura não de gente irritante ou militantemente irritante, mas de gente que está apostada em diálogo com os proprietários, em diálogo com a entidade licenciadora, dar o seu contributo para que efetivamente aquilo que se pretende fazer seja efetivamente algo que, em última instância, proteja os valores do património cultural construído. Portanto, o atual Código de Procedimento Administrativo em vigor, no seu artigo 65, número 2, para depois quem quiser ter a curiosidade de ver, o artigo 65, número 2 do Código de Procedimento Administrativo diz que, efetivamente, têm legitimidade para intervir no procedimento administrativo, estabelecendo uma relação jurídica procedimental as associações que tenham por missão estatutária a defesa destes ditos interesses difusos. É uma expressão dogmática, mas que abrange os interesses, aliás, de relevante valor constitucional, como são, efetivamente, o ambiente, o património cultural, o ordenamento do território e a saúde pública. Portanto, estão legitimadas. Mas se estão legitimadas para intervir, têm que efetivamente formalizar a sua intervenção. Muitas vezes perguntar-me, mas como é que isso se faz? Bom, como é que nós sabemos? É evidente que estas coisas acabam-se por saber, mas por obrigação legal, nos termos do regime jurídico de urbanização e de edificação, ou é necessário colocar uma placa à porta de um determinado edifício a dizer que está em curso uma obra de licenciamento, ainda não está licenciada, e, portanto, estão lá fornecidos os dados relativos ao respectivo procedimento administrativo e, portanto, essa é uma forma de, ao olhar para a dita tabuleta, ficarmos a saber, aliás, o objetivo da lei é mesmo esse, desde 1991, que existe na lei, anteriormente era o Decreto-Lei 448 de 91, hoje é o regime jurídico de urbanização e de edificação, portanto, está consagrado na lei de que estes procedimentos são públicos e têm que ser devidamente publicitados. E a maneira mais fácil, efetivamente, de os publicitar é através da afixação desses placares que publicitam o tipo de obra que foi apresentada para efeitos de licenciamento e, portanto, se alguma coisa não estiver bem aos olhos de uma das vossas associações, podem e devem intervir no procedimento. Ao intervir no procedimento administrativo, ficam constituídas como interessadas no procedimento. Quais são as vantagens procedimentais? As vantagens procedimentais é que podem requerer no procedimento tudo o que seja certidões relativas a despachos, informações e pareceres, é o chamado direito de informação procedimental, que passa a ser extensível à associação, que a partir do momento em que formaliza a sua intervenção no procedimento pode e deve ter acesso a toda essa documentação. Tem lugar a chamada audiência dos interessados, intervém na fase da audiência dos interessados, manifestando o seu sentido relativamente àquilo que efetivamente se pretende licenciar e depois, no termo do procedimento administrativo, enquanto interessado, que, se no seu entendimento for uma decisão ilegal, isso então leva-nos e transporta-nos para outro domínio, o domínio jurisdicional. Mas, dizia eu, que a par da intervenção cívica pura e dura, a intervenção no procedimento administrativo, que já esteja em curso, pode vir a constituir uma excelente ferramenta
para, efetivamente, os objetivos que cada uma destas associações pretende prosseguir, consiga, efetivamente, alcançar. Numa perspectiva, e é importante frisar este aspecto, numa perspectiva de contributo, e um contributo que se dá dialogando no seio do procedimento administrativo, quer com o proprietário / promotor, quer com a entidade decisora, neste caso, a Câmara Municipal. Portanto, este aspecto é bastante importante e é bom que se tenha em conta que quantas mais vezes as associações intervirem nos respectivos procedimentos administrativos, a probabilidade de acontecerem coisas mais desagradáveis pode vir a descer. Agora, se ninguém intervir, então é que essas coisas mesmo poderão vir a acontecer. Depois, transportando isto para um plano puramente jurisdicional, vamos imaginar que no termo do procedimento surge a tal decisão administrativa e que a dita associação entende que é ilegal por, enfim, violação de várias disposições da legislação sobre património cultural ou até, muito importante, as próprias disposições do regulamento do instrumento de planeamento municipal que está em vigor. Nessa altura partimos para um outro plano, que é o plano puro e duro de combate, passa a expressão, mas aí ao nível jurisdicional. O que é que se pode fazer? Há duas vias, a via cautelar, vulgo providências cautelares, e a chamada via principal. Uma questão prévia, as associações de defesa do património cultural, porque é dessas que nós estamos aqui a falar, estão isentas de custas e, portanto, os custos na condução de um processo desta natureza, que muitas vezes têm custos económicos, não pela existência das taxas, que aqui principalmente a taxa de justiça não existe, mas por muitas vezes é necessário recolher pareceres técnicos, pareceres científicos, pareceres de pessoas qualificadas na área da história da arte ou na área da arquitetura paisagística, e se forem também eles voluntários das causas de defesa do património, de certeza que não irão apresentar nenhuma fatura, mas se não for esse o caso, há custos, portanto, e muitas vezes estas ações têm este custo, é necessário efetivamente fazer um investimento de caráter técnico e científico para demonstrar que aquilo que foi licenciado está errado e está ilegal por estes e por estes motivos. Portanto, o domínio cautelar é o domínio por excelência para prevenir que se consuma um determinado atentado ao património. Enfim, o mais vulgar é pedir a suspensão da eficácia dos atos de licenciamento nos tribunais administrativos, que têm a vantagem de, mal a entidade pública é citada pelo tribunal, suspende-se automaticamente a produção dos efeitos do ato de licenciamento, a não ser que depois a entidade pública, que é raro fazer, porque normalmente não estão em causa obras públicas, mas obras particulares, uma resolução fundamentada. Mas na maior parte dos casos isso não acontece e, portanto, o requerimento de suspensão da eficácia do ato de licenciamento no competente tribunal administrativo, é nestes tribunais administrativos que normalmente estes assuntos são tratados, tem, como eu disse, produz este efeito automático de suspensão do respectivo ato de licenciamento, portanto, no domínio cautelar. Depois, o domínio cautelar está sempre dependente da propositura daquilo que se chama a ação principal. E, portanto, a ação principal aqui é normalmente uma ação administrativa popular, que também segue os seus termos de acordo com aquilo que está previsto no Código de Processo nos tribunais administrativos, também isento de custas, mas em que o tal investimento de caráter técnico e científico existe, tal como nas providências cautelares. Há aqui, digamos assim, para que as associações não sejam mais tarde acusadas de virem litigar só por litigar, não, tem que haver aqui uma preocupação de efetivamente se fazer a prova do dano
ou da ameaça de dano que está concretizado ou potencialmente concretizado na decisão administrativa que se vai impugnar. Portanto, os meios existem, quer ao nível administrativo, quer ao nível jurisdicional. É necessário é que haja vontade e interesse de pôr em execução estes mesmos meios. Muito obrigado.